Agora sim, agora espero que seja tudo bem e agora então vou resolver as dúvidas. Peço desculpas por isto, foi realmente mudei o computador, mudei o som, mudei a câmara, mudei tudo e ainda tinha que afinar um pouco isto. Deixa-me só ver então as questões. Redução do ruído e grão quando temos o ISO alto. Pronto, vou repetir agora sim, eu já tenho uma imagem onde eu tenho um ISO mais elevado. Nesta imagem eu tenho um ISO de 4000. Eu pessoalmente não tenho o ruído que me chateia muito, mas pronto, podemos ver aqui na textura do cabelo, conseguimos ver aqui na textura das sobrancelhas, principalmente nos pontos de altas luzes, conseguimos ver aqui o grão do ISO alto. No segundo tab, no tab Develop, do lado direito, nós temos aqui as ferramentas de trabalho e na ferramenta ou no tab de detalhe, nós conseguimos então aqui reduzir. Nesta segunda opção, Noise Reduction, nós podemos reduzir o ruído. E nós temos aqui várias opções e podemos ver o impacto que elas têm. Portanto, quando eu faço uma redução da luminância, conhece o Topaz? Não. Eu posso reduzir o ruído em termos de luminância. Nós no tab de detalhe conseguimos ver como nós podemos ter a imagem mais blurry, porque ao retirarmos ruído também estamos a retirar textura e imagem, e também podemos afetar essa redução de ruído em termos de contraste e de cor. Eu pessoalmente recomendo sempre que não se exagere muito. Eu nunca utilizo esse tipo de valores que nós estamos a usar agora. São valores só para exemplificar, para poderem ver no vídeo como há uma redução do ruído. Só que quando reduzimos o ruído, também a textura vai atrás. Por isso é que eu recomendo sempre uma pequena redução do ruído, que façam a vossa edição da imagem, seja o reenquadramento da imagem, só enquadrar aqui, que façam as vossas edições. Por exemplo, não queremos esse texto, eu posso chegar aqui com a ferramenta de clone e reduzir aqui o que se passa. Patrícia, manda-me, por favor, eu vou ver. Isso foram questões que me foram colocadas hoje à tarde pelo Instagram, de como realizar certas tarefas em termos de Lightroom. E quando eu acabo toda a minha edição, porque quando estou a editar a imagem, ainda pode acontecer de eu ter que levar esta imagem para o Photoshop, e eu prefiro aí ter o mínimo de ruído possível, e quando estou já na fase final de acabamento da minha imagem, eu aí sim volto aqui no último tab de efeitos e costumo acrescentar um pouquinho de grão, dependendo para o que é a imagem, mas se for para imagens para utilização pessoal, para o Instagram, eu prefiro dar um pouco de textura à imagem. E mais uma vez nós podemos definir aqui o tamanho do grão, nós podemos definir a quantidade e a imagem volta a ganhar uma certa textura. Quando nós aplicamos aqui, por exemplo, contraste na imagem ou mexemos na exposição, o Lightroom está a realizar estas alterações antes, portanto uma layer abaixo e não por cima do ruído. Deixa-me ver aqui a segunda pergunta. Exportar fotos para publicação de revistas. Que definição ou se exportamos em Photoshop? Pronto, exportar a fotografia exportar a fotografia no Photoshop ou no Lightroom vai ter exatamente o mesmo efeito, ok? O que muitas pessoas não conhecem é que quando, por exemplo, nós vamos editar, vamos exportar uma imagem para revistas, nós temos temos aqui a opção de Export. Aqui está um pouquinho mais abaixo, mas eu vou abrir lá na janela. Nós quando temos aqui a opção de Export, nós temos várias características e há duas características que é importante ter em consideração. Uma delas é o tamanho em pixels, esta é relativamente conhecida das pessoas, mas outra que é muito importante é a resolução, ok? Há muitas aplicações que, quando exportam, estão a exportar para utilização em ecrã
e essas aplicações acabam por reduzir muito para 96 os DPIs ou para 72, que é uma resolução que dá para utilizar em ecrã, mas depois quando vamos imprimir elas acabam por não ter resolução suficiente e começamos a ver aquilo pixelizado, ok? Portanto, o ideal aqui, sempre que enviarem para uma revista e já tiverem, por exemplo, a vossa edição feita, seja ela qual for, seja um enquadramento, ou puxar o contraste, ou baixar, pronto, temos aqui uma imagem partindo do princípio que está ligeiramente editada. Eu tenho a opção então de utilizar com o botão direito em cima do thumbnail da imagem, cá em baixo, a opção Export. Acontece é que para quem utiliza o Lightroom normalmente tem que exportar muitas imagens e não vai querer exportar uma a uma. A segunda opção que nós temos é selecionar logo as imagens todas que nós queremos exportar e mais uma vez eu passo o dia a exportar imagens para impressão, imagens para utilização em ecrã, imagens para enviar por e-mail, portanto acaba por ter que estar sempre a mudar estas características que nós temos aqui. Uma das grandes vantagens do Lightroom é permitir criar presets. Aqui do lado esquerdo nós passamos a poder ter presets. Eu acabei de formatar este computador, ainda não importei aqui os meus presets, portanto aqui onde diz User Presets eu tenho isto completamente vazio, ok? Como é que se criam presets? É tão simples como, por exemplo, o meu preset de alta resolução, como foi aqui a pergunta da Mariana, como é que eu o crio? Eu, no lugar de dizer, partindo de cima para baixo, vamos ver todas as características, no lugar de dizer exporta-me sempre para o desktop, eu tenho uma opção que é, já vamos falar do CMYK, o CMYK era uma coisa, não vou dizer antigamente porque não me quero considerar velho, mas hoje em dia as revistas já não é necessário enviar em CMYK e eles próprios lá já fazem esse tratamento, assim como a maior parte das impressoras já estão preparadas para o RGB. Aí sim teríamos que ir ao Photoshop fazer esse tratamento. Aqui na exportação há uma opção que é selecionar a pasta mais tarde. Eu coloco sempre esta opção. Em termos do nome do ficheiro, nós podemos fazer o rename. Eu, pessoalmente, nunca faço o rename de ficheiros. E quando falamos um rename, eu posso pôr automatizar para pôr a data em que a fotografia foi tirada, enfim, custom names, posso pôr sequencial. Eu mantenho sempre o nome original. E porquê? Porque já me aconteceu várias vezes me ligarem anos depois um cliente de uma editora, de uma gráfica, a pedir-me novamente um ficheiro, porque perdeu, porque já averiou-se um disco ou o que for, e para mim é muito mais fácil chegar a esse ficheiro nos backups pela data e pelo nome original da imagem do que estar a ter que perceber em que seção é que aquilo foi e ir vasculhar os discos. Portanto, eu normalmente não faço a renomeação de ficheiros. Vou passar aqui a parte de vídeo. E agora, nas Export Settings, é que nós podemos escolher qual é a compressão, qual é o tipo, o formato de ficheiro que nós queremos utilizar e qual é a qualidade que nós queremos, o nosso ficheiro em termos de compressão. Antigamente fazia-se uma seleção, o TIFF era um formato que era sem compressão e era mais interessante para envio de imagens, apesar de criar ficheiros gigantes. Hoje em dia já é um standard enviarem-se os ficheiros em JPEG para gráficas, para editoras, para a utilização na impressão que forem colocar ou na paginação. O Color Space tem a ver com onde é que isto vai ser visualizado e impresso. A esse nível que nós estamos aqui a falar, vamos manter no sRGB. A qualidade, quanto mais nós baixarmos aqui, mais degradado vai ficar o ficheiro. Portanto, recomendo que utilizem sempre o máximo. E só quando nós temos alguma limitação, por exemplo, tenho que fazer o upload da fotografia para um concurso onde há um limite em que a fotografia não pode ter mais 5 megas. Ou, por exemplo, quando eu criei esse direto no YouTube, o YouTube só me aceita o ficheiro, o thumbnail que nós pomos para o direto, não pode ter mais de 2 megas. Aí sim nós temos uma opção,
que é chegar aqui e limitar a um determinado tamanho o ficheiro para garantir que fica nesse tamanho. Mais uma vez, voltando à pergunta, como nós queremos a imagem com o máximo de qualidade e resolução, até porque às vezes, ainda na revista, eles podem querer cortar a imagem e ter só um pedaço de imagem, portanto não vamos estar a limitar o que é que eles podem editar, vamos enviar a resolução máxima. Isso significa que no Image Sizing eu retiro todas as características e em termos de resolução de DPIs eu coloco pelo menos 240 ou eu costumo enviar com 300, ok? Os metadados. Os metadados são informações que têm a ver com onde é que a imagem foi editada, com que câmera foi fotografada, com que abertura, com que flash e essa informação pode ir ainda, ela vem sempre no ficheiro original, no ficheiro que sai de câmera. Eu consigo saber a data, a geolocalização, se a câmera tiver GPS ou se estiver ligada a um telemóvel. Como consigo saber sempre a câmera, se disparou um flash, se não, qual é a distância focal, qual é a abertura. E eu posso querer transmitir esta informação no ficheiro que eu estou a exportar. Por exemplo, para concursos eu tenho que fazê-lo, eles exigem-me, ou a própria Fuji pediu-me esses dados cada vez que eu envio uma imagem para lá. Quando eu vou enviar uma gráfica, posso não enviar esses metadados. Há outros metadados, como são, por exemplo, o caso do copyright. Eu posso querer que a imagem vá e que no JPEG embebido, se alguém for às propriedades da imagem, veja o meu site e o meu nome. Eu posso colocar só isso, posso colocar todos os metadados, ou posso remover informação, como por exemplo, por omissão, vem aqui remover informação pessoal e remover a localização. Isto, por questões de segurança, pode fazer sentido eu não querer, não sei a quem é que vou partilhar o ficheiro e qual é o conteúdo das minhas imagens, mas podem ser fotografias da minha casa e eu não querer que as pessoas saibam onde é que eu moro. E as duas últimas tabs, watermark é quando eu quero pôr uma marca d'água na imagem, coisa que não acontece quando eu quero enviar essa imagem para a gráfica. E o post-processing eu posso querer ainda, depois de exportar as imagens, abri-las no Photoshop ou abrir noutra aplicação, enfim, ou preparar uma aplicação que me vá enviar essas imagens diretamente a um cliente através de um outro software. Aqui vamos manter o do nothing, porque eu não quero fazer nenhum processamento posterior à exportação. E uma vez configurado todos estes tabs, eu poderia agora exportar a imagem, ou, em detrimento disso, eu posso ir aqui do meu lado esquerdo e adicionar um preset que vai utilizar todas as configurações que eu utilizei agora. Então eu vou pôr aqui, eu costumo chamar a este template de exportação Hi JPEG Create, ok? Agora não vou exportar as imagens e agora se eu vier aqui com o botão direito onde aparece Export, não sei se conseguem ver aí, eu passo a ter agora também uma opção User Presets que diz Hi JPEG e ao carregar nela, como nós tínhamos definido no primeiro tab, eu não defino logo uma pasta onde vou exportar os ficheiros, mas sim que ele me pergunte cada vez que eu utilizo esse template de exportação. Agora sim eu posso dizer que quero exportar isto para o meu desktop. Por acaso já tenho uma imagem com o mesmo nome, sendo assim ele pergunta-me se eu quero sobrepor a imagem ou criar uma segunda imagem com o mesmo nome. Uma coisa que esta nova versão do Lightroom tem e que dá muito jeito, vou criar só aqui um template rápido de exportação em baixa. Portanto, eu posso chegar aqui, selecionar o meu template de alta e agora definir que afinal eu só quero alterar que a minha imagem tenha no máximo 2000 pixels na aresta maior, portanto se a imagem for landscape terá 2000 de largura pelo proporcional de altura, partindo do princípio que é uma imagem 4x3 há de ser 2000 por 1500. Se ela for em modo portrait,
será o inverso, terá um limite máximo de 2000 pixels em altura por 1500 em largura. Vou definir já os DPIs em 96, vou baixar, porque eu quero em baixa resolução, e vou criar o meu template low JPEG. E vou deixar isso feito. Eu normalmente, quando faço sessões fotográficas, eu entrego ao cliente uma pasta com as imagens em alta resolução e uma pasta com as imagens em baixa resolução. Antigamente, por exemplo, se eu fizesse um projeto que tem 300 imagens, eu ia ter que pôr o meu computador a exportar as 300 imagens em alta ou em baixa. Portanto, eu viria aqui com o botão direito, iria fazer Export. Só posso escolher uma opção nos presets. E a partir do momento que escolho o High ou Low, ele pergunta uma pasta e a partir daí ele fica a processar as imagens. Uma novidade que nós temos agora no Lightroom é que eu posso selecionar as imagens que quero exportar, ir ao Export e no lugar de exportar só com um template, eu posso em paralelo selecionar todos os templates que eu quero de exportação para aquelas mesmas imagens. Portanto, eu tenho aqui selecionados o High e o Low. A partir do momento que eu fizer o Batch Export, ele vai perguntar-me para que pasta eu quero pôr, exportar as High e as Low. Portanto, vou criar aqui uma nova folder, trabalho X. Dentro dessa folder eu vou criar a High, que selecionei no Low, e para o template de exportação de High, e para o Low vou dentro do trabalho X novamente, criar a pasta Low e selecionar esta pasta. A partir de agora, eu ao carregar aqui em Export, podemos ver aqui no canto superior esquerdo que eu tenho duas barras de trabalhos em progress, a serem processados. A High e a Low, que significa que antigamente eu tinha, quando tinha que fazer exportações grandes, por exemplo, eu deixava para fazer a hora do almoço, ou quando eu ia fazer uma outra coisa, ou ia para uma sessão fotográfica, eu deixava exportar o High, por exemplo, podia demorar alguns 10, 15, 20, dependendo do trabalho, minutos, mas depois eu tinha que voltar ao computador e pôr o Low a exportar novamente. Agora não, já posso selecionar todas, portanto, eu posso fazer toda a minha edição durante a manhã e quando eu sair para almoçar, aí sim eu posso pôr isto a exportar exportação em vários formatos em paralelo. O chato é que ainda realmente não dá para exportar imagens de vários catálogos em simultâneo. Aliás, continuamos a ter só um catálogo aberto de cada vez. Não sei se alguém que está online tem alguma pergunta. Se tiver, pode usar o chat e podemos responder. Eu vou ver aqui mais uma pergunta que eu tenho por aqui. Ok, pediram-me aqui se eu podia mostrar como é que funcionam as ferramentas básicas de edição. Muito bem. Há um vídeo no meu canal de introdução ao Lightroom que eu passo, acho que em meia hora, pelo Lightroom todo. É um pouquinho rápido, mas se calhar vou fazer aqui então uma pequena introdução só ao que é que são as principais ferramentas e mais para frente vemos se fará sentido aprofundar isso já mesmo em capítulos sem perguntas. Muito bem, uma vez importadas as imagens, e aliás o Lightroom só funciona com um catálogo aberto, nesse catálogo nós podemos importar o número de imagens que nós quisermos. Tenham só em consideração que quando passamos um determinado número pode começar a degradar um pouco a velocidade do computador. E a segunda característica que é importante ter em consideração no Lightroom é que ele é uma ferramenta de edição não destrutiva, isto é, ele nunca interfere, ele nunca vai realizar uma ação sobre o ficheiro original. Ele mantém o ficheiro original e dentro do catálogo ele guarda todo o histórico de edições que foram feitas naquela imagem e só quando nós vamos fazer o export da imagem é que ele então vai criar um novo ficheiro, seja o JPEG, seja o TIFF, seja o ficheiro que a gente está a pedir para exportar e aplicar então todas
as alterações que nós fizemos neste ficheiro. Vou dar aqui um exemplo. Em primeiro lugar, quando eu importo as imagens aqui na livraria, eu posso ver os metadados, vou selecionar uma imagem, aquilo que eu dizia há bocado. Esta imagem foi fotografada a 1h20 do dia 24 de outubro. Tem 24 megapixels, foi fotografada a 1/1600 com uma abertura de 1.0. Distância focal 50mm, enfim, mostra-me tudo. Qual é o modelo da câmara, a marca, se eu usei flash, se não. Mas nós temos aqui mais alguns metadados, como é o caso do copyright, que eu posso colocar aqui os meus dados. Recordo, apesar de eu ter dito que isto é não destrutivo, os metadados quando eu adiciono metadados aqui, é a única coisa que ele realmente escreve no ficheiro original. De resto, em termos de contraste, exposição, de qualquer edição que se vá fazer no ficheiro, ele não o guarda no ficheiro original. Cria sim temporários no disco para que nós possamos ir visualizando à medida que são feitas as nossas alterações, podermos ir visualizando o que é que nós estamos a fazer, mas não é gravado no ficheiro. Por exemplo, mais uma coisa, eu normalmente na livraria é onde eu começo a filtrar as minhas imagens por estrelas. Por exemplo, eu importei agora uma sessão fotográfica. Eu posso chegar aqui e com as teclas de 1 a 5 e a tecla 0 para retirar, eu posso ir atribuindo estrelas às minhas fotografias, ok? E depois eu tenho nesta mesma barra uma série de filtros onde eu posso filtrar imagens só que tenham pelo menos uma estrela ou mais, ou que só tenham uma estrela. Pronto, tenho uma série de filtros. Assim, fazendo uma introdução a uma pergunta, não vou conseguir explicar tudo em detalhe, mas vamos ver então aqui a parte da edição. Quando nós vamos para o segundo tab, aqui é o Develop, é onde nós realmente vamos então editar em termos de imagem e afetar a nossa imagem. E nós aqui temos, isto é uma versão bastante simplificada do Photoshop, basicamente tem as principais ferramentas que, para quem não conhece a história do Lightroom, a Adobe colocou uma pessoa a acompanhar um fotógrafo e ver quais eram as principais necessidades do fotógrafo. E todos sabemos que muitos fotógrafos, principalmente o fotojornalista, têm uma necessidade de edição bastante rápida porque tem que entregar diretamente este ficheiro para uma redação ou enfim, para que siga para o online. Quando chegou à internet acabou por acelerar muito isto. Aliás, quem vai a jogos de futebol já deve ter visto mais do que uma vez nos cantos do campo fotógrafos com teleobjetivas e alguns deles com o portátil no joelho ou com o portátil no chão, porque já estão a fazer a passagem de imagens e nós ainda estamos a ver o jogo de futebol, mas se formos a um jornal online já estamos a ver fotografias daquele jogo. Portanto, esta pessoa que acompanhou o fotógrafo foi vendo quais eram as principais necessidades que havia em termos de edição e chegaram um pouco à conclusão daquilo que nós vamos ver aqui, que é uma manipulação do Camera Raw, que é tudo o que nós temos aqui para editar, e pequenas ferramentas que adulteram já a imagem a nível pontual, como são, por exemplo, o Resize. O Resize pode ser livre, eu posso querer só reenquadrar esta imagem, ou posso querer que ele mantenha a escala original da imagem e fazer apenas o reenquadramento da imagem. Por exemplo, posso querer baixar aqui, não ter tanta... aumentar a escala da cara, colocar o olho esquerdo aqui a 1/3 da imagem, seguindo a regra dos terços, enfim. Posso a imagem estar inclinada e afinal querer corrigir essa inclinação. Depois nós temos uma pequena ferramenta de clone. Por exemplo, o Santiago tem aqui um pontinho vermelho na cara que eu posso, ao selecionar, vou só pôr aqui um pouquinho mais zoom na cara, ele tem um próprio algoritmo que irá procurar uma textura à volta que faça sentido, que se enquadre. Por exemplo, tenho também aqui uma unhada, eu posso tirar aqui esta unhada
E quando eu acho que o Lightroom não tomou uma opção correta na escolha do padrão para sobrepor ali, eu posso manualmente selecionar esse padrão. Normalmente, quando nós trabalhamos com grandes aberturas, como é o caso desta imagem, há uma tendência ao algoritmo falhar mais e ir à procura de zonas onde temos um maior desfoque. E aí nós conseguimos interpretar a imagem, vamos ver, e eu digo, olha, esta linha da cana do nariz está mais ou menos a mesma distância da câmara, portanto está a ter o mesmo desfoque e tem mais ou menos o mesmo tipo de luz, portanto não se vai notar que eu apliquei aqui. Por exemplo, aqui ainda se nota um pouco. Se calhar posso vir aqui um pouquinho mais próximo, ou posso eliminar e fazer aqui um clone um pouquinho maior, ok? Se quiserem, por baixo da imagem nós temos uma toolbar que nos permite ver o antes e o depois da edição que nós estamos a fazer na imagem. E tem uma coisa muito boa que é, à medida que eu faço o zoom ou mexo a imagem para ver uma pequena parte do crop da imagem que eu estou a editar, eu consigo ver do lado esquerdo o antes, onde temos aquelas pequenas manchinhas, e consigo ver do lado direito o depois, onde já, pelos vistos, tenho aqui um pouquinho de grão a mais. Está aqui realmente um pouquinho exagerado, eu posso reduzi-lo. Mas, por exemplo, eu gosto de dar um pouquinho de grão que dê um pouquinho mais de textura à imagem do que a imagem que nós vemos aqui do lado esquerdo, que é a imagem original, ok? Do lado esquerdo nós podemos ter uma série de presets, aqui só tenho os que vêm por omissão com o Lightroom, ainda não instalei nada, e reparem que cada vez que eu passo apenas com o rato por cima já consigo ver o resultado final, como é que vai ficar, e depois tomar uma opção se quero aplicar este preset ou não. Por exemplo, temos aqui uns a preto e branco, e eu posso, a semelhança do que eu fiz no export, eu posso criar os meus presets e ir gravando-os aqui. Eu posso comprar presets online, eu posso criar um preset porque estou a gerir uma equipa de fotógrafos num evento e querer que a exportação dele seja toda homogénea e distribuir pela minha equipa esse preset. O preset não tem que ser absoluto, isto é, não tem que afetar todas as características que nós podemos editar aqui do lado direito. Podemos ter presets incrementais. Eu posso ter presets que só mexem no grão, eu posso ter presets que mexem só em termos de cor, e depois ter várias variantes da forma como ele mexe na cor, e eu selecionar um de cor, um de grão, um disto e um daquilo. Mas não vou usá-los. E por baixo nós temos o histórico de toda a edição que eu fiz nesta imagem. Ok? Eu posso voltar atrás, eu tenho aqui, por exemplo, essa imagem já foi exportada 3 vezes, entre a 5.37 e a 5.40, foi quando eu fiz aquele exemplo de export. Adicionei grão, adicionei mais grão, mexi na luminância, estive a cropar várias vezes a imagem, e se eu carregar pelo histórico, eu posso voltar àquele momento da imagem. Reparem como todas as manchinhas da cara do Santiago voltaram, mas eu posso voltar outra vez ao momento atual. Outras duas ferramentas que nós temos aqui, a ferramenta de olhos vermelhos, confesso que já não há câmara, a meu ver, que ponha os olhos vermelhos, a não ser que seja um telemóvel, ou, enfim, vou ignorar, não se utiliza, mas caso tenham imagens que vão fazer um scan antigas e queiram corrigir isso, basta carregar no pontinho e indicar só ao Lightroom onde é que são as pupilas que queremos corrigir, e ele há de tratar dessa correção. Se quisermos todas as alterações, modificações que fazemos à imagem, nós podemos voltar atrás. E por fim temos aqui outras 3 ferramentas que para mim são muito interessantes, que são um gradiente. Por exemplo, eu acho aqui que o lado direito do Santiago está com um pouco de luz a mais. Eu posso criar um gradiente que aplico deste lado. Tinha mais algumas coisas como saturação, em que reparem que eu posso escurecer
só aquele lado da imagem. Uma segunda opção que nós temos, este gradiente é linear, será um gradiente circular, portanto eu posso querer agora, sendo que ele funciona ao contrário do que nós estamos à espera. No lugar dele aplicar as coisas ao centro da imagem, no círculo, ele aplica esse gradiente no exterior. Eu utilizo muito, reparem como eu posso, exagerando, querer concentrar a atenção na cara do Santiago e querer escurecer à volta mais ou menos. Cá em baixo tenho uma opção em que eu posso aumentar ou diminuir, vou exagerar só para verem o resultado final, o feather, que é a distância de transição da aplicação das propriedades que eu alterei cá em cima. E por fim, temos as brushes, tem exatamente o mesmo efeito, sendo que eu posso aplicar pontualmente, por exemplo, acho que o cabelo aqui está muito claro, eu posso aplicar. Mais uma vez aqui eu posso criar presets, por exemplo, eu alterei agora 3 vezes, estive a tirar saturação, enfim, eu posso chegar aqui e vou criar um preset que é de menos 0.5, ok? Chego aqui, acabei de criar isto e posso gravá-lo então como um preset no modo Lightroom e a partir daí eu passar a ter presets aqui. Reparem, tenho aqui Save Current Setting as New Preset e eu gravando, ele pede-me um nome e eu digo que isto vai ser um Dodge 0.5, um Barnum, aliás, neste caso não posso deixar o nome, mas eu ponho aqui menos 0.5, pronto. E a partir daí eu passo a ter aqui um preset preparado por mim e da próxima vez que eu for criar uma nova opção, eu posso selecionar o meu preset e aplicar. Posso criar um agora para clarear um pouquinho mais a cara. E ter uma imagem que tem muito mais impacto, que ele destaca-se muito mais em relação ao fundo do que na imagem original. Uma novidade também acho que foi na última versão do Lightroom, o Dodge and Burn tem uma coisa muito que a mim me dá muito gozo, aliás que facilita muito o trabalho, do que eu estar aqui à mão a pintar. Para quem não sabe, o Dodge and Burn é nós irmos aumentar um pouco as altas luzes em alguns pontos e incrementar as sombras noutros pontos, o que acaba por dar maior profundidade, maior detalhe e uso principalmente no retrato. Eu vou apagar estes pontinhos, eu posso selecioná-los todos ou aqui por baixo da barra do lado direito desta ferramenta, eu fazendo reset, posso automaticamente, aliás, aqui, apagar todos os pontos que eu tinha aplicado. Mantenho sim a minha limpeza de cara, mas agora vou pintar só a cara. Vou fazer aqui um preset. Ok, está um pouco exagerado, mas só para ficarem com uma ideia. E se eu vier aqui no fim da barra, nós temos aqui uma coisa que diz Range Mask. E agora eu vou selecionar Luminância e ela vai expandir-me para mais duas características que eu posso definir. E agora eu vou reduzir o Range. Reparem como eu posso exagerar mais ou menos. Eu tinha feito isto com mais 0.6 só para exagerar. Eu vou reduzir um pouquinho mais agora. Eu posso estar a afetar só as altas luzes, mais as altas luzes, mais para baixo. Bom,
isto vai funcionar muito melhor em imagens com mais contraste, principalmente quando utilizo luz artificial. E vão ver que apesar de eu ter selecionado com uma máscara toda a cara, eu só estou a afetar certas partes em termos de luzes e de sombras e não toda a área que eu cobri com esta brush. Quando normalmente a brush, se eu aplicar ela normalmente, aqui vou exagerar na roupa, ela afeta da mesma forma, por igual, toda a área que eu estou a pintar. Indo agora já àquilo que eu posso alterar em termos globais na imagem. Nós temos aqui menus com fartura. Eu se calhar vou focar-me aqui só no primeiro. Para quem está a iniciar, a não ser que me coloquem aqui alguma pergunta, já estou aqui a ver. Mostra-nos as curves, faz favor. Sei que fazem milagre, mas eu não consigo compreender como as usar bem. Pois. Estão aqui. Já lá vamos. Exposição é onde eu posso corrigir a sobreexposição ou a sobreexposição. Mais uma vez, não exagerem. Se eu não quero afetar a imagem como um todo, automaticamente eu tenho que ir fazer recurso às imagens, às ferramentas que nós temos lá em cima de gradiente. Caso contrário, aquela ferramenta que eu estou a utilizar cá em baixo, onde não tenho nenhuma dessas cá em cima ativa, vai afetar a imagem como um todo. Contraste, highlights, para quem não sabe, os highlights só afeta uma parte da luminância, as altas luzes, as sombras a mesma coisa, e depois os pretos e brancos de formas distintas. Como podem ver cá em cima, este gráfico, que se chama Storygrama, vai mostrando-nos como é que a imagem está em termos de altas luzes, baixas, e vai respondendo à medida que nós vamos alterando a imagem. Sempre que ela colar um gráfico ao lado direito ou ao lado esquerdo, é porque nós estamos automaticamente ou a sobreexpor a imagem ou a subexpor, e nós podemos picar nestes pontos e ele começa a pintar-nos de vermelho ou de azul os pontos que estão completamente negros, portanto tem ausência total de informação, detalhe, seja para branco ou seja para preto. Confesso que não se foquem muito no Storygrama. O Storygrama é bastante complexo porque as pessoas têm uma tendência a olhar para ele como uma média que devemos estar ao centro, e isso não se aplica. Uma imagem low-key a ter muito mais concentração de baixas luzes, sombras. Uma high-key vai ter uma concentração, e a concentração que nós vemos aqui também tem a ver com a área da imagem. Portanto, é algo complexo de interpretar esses gráficos até termos alguma experiência. Queria só mostrar-vos que o Lightroom também permite adulterar a imagem diretamente do gráfico. Ok? Para quem já tem experiência, pode corrigir alguns aspectos diretamente, se está nas altas luzes, nos brancos, nos pretos, nas sombras e na exposição. Aqui na presença nós vamos ver que nós podemos mexer mais com a textura. Eu costumo dizer que estas ferramentas é sempre para ter algum cuidado. Sempre que se leva ao exagero, as imagens passam a ficar horrendas. Portanto, é para usar com algum bom senso. E o Vibrance é uma versão mais soft da saturação. E muito bem. Curvas. Patrícia, eu não sou mega a fazer as curvas. Mais uma vez, eu tenho aqui uma série de presets que eu comprei que já trazem uma série de curvas e que acabo por tê-los no meu Lightroom e utilizá-los. Agora temos aqui uma novidade que é nós temos as curvas agora completamente divididas por canais, ok? Portanto, aqui estamos a trabalhar com a temperatura de cor. Aqui vamos trabalhar o tinte. Pois, tentativa e erro, eu percebo, mas há uma ciência. Agora, como podem ver,
nós temos aqui um historograma por baixo de cada curva, o que nos está aqui a dar algumas indicações do que é que eu estou a afetar. A semelhança do historograma, nós temos que saber estar a interpretar o que é que nós estamos aqui a ver para depois aplicar. Nós podemos ver aqui que ele já vem, o Lightroom já vem com 3 curvas de alto contraste. Reparem que os highlights aqui nas bochechas, por exemplo, para mim já estão exagerados em relação às zonas mais escuras. O médio contraste, sinto aqui alguma falta de contraste. Tudo aquilo que nós estamos a fazer aqui em termos de curvas é uma forma de alterar, porque tudo que nós estamos ali a alterar, também estamos a alterar por aqui. Portanto, não é uma ferramenta adicional, é uma forma diferente de visualizar e de utilizar. Depois nós podemos mexer com a saturação por canal. Eu vou mostrar só a título de exemplo, eu odeio isto, mas só para ficarem com uma ideia. Nós podemos retirar o vermelho da foto, ou nós podemos exagerar, ok? Às vezes dá para corrigir algumas coisas, principalmente em publicidade, muitas vezes como a luz, aliás, a cor dos objetos varia consoante a luz que está a ser utilizada. Só para dar-vos um exemplo, fiz uma publicidade para uma marca que tinha um tom vermelho e como estava a cair o sol ao descer estava a deixar a luz com mais temperatura de cor e o vermelho do meu cliente estava a ficar alaranjado. Era o normal, o que a câmara captou foi exatamente o que se passava lá. O que é certo é que depois, para pôr aquela publicidade cá fora, nós tínhamos que garantir que aquilo ficava completamente vermelho, que era a cor do cliente e era aquela cor que em termos de publicidade ele queria passar, porque era uma mudança de imagem. Portanto, tivemos que fazer aqui alguma correção para conseguirmos ter o vermelho que nós pretendíamos. Agora, esta ferramenta para mim é muito interessante, por exemplo, em termos de luminância. Reparem, eu achava que o casaco, apesar de ele ser clarinho, está muito claro em relação ao resto da fotografia, quando eu quero chamar a atenção para a cara. E eu aqui posso reduzir um pouco a luminância por canal de cor. Tenham só cuidado, como podem ver aqui no limite do casaco, que se exagerarem nós ficamos com estes pequenos limites, que parece que fica meio esbranquiçado e fica bastante artificial. Quando nós convertemos a imagem para preto e branco, e aqui no topo, no tratamento, no canto do Basic, no canto superior direito, nós pode parecer que isto não é relevante, o mexer nos canais de cor, mas é super importante. Porque quando nós fotografamos a preto e branco, nós temos de estar a pensar as cores a preto e branco. Isto falando do ponto de vista de fotografar em analógico. Porque uma vez fotografado, eu não tenho forma de alterar o que lá se passava. E se eu tinha de repente uma pessoa com uma camisola cinzenta escura ao pé de uma pessoa com uma camisola roxa, aquilo podia ficar tudo uma mancha homogénea. Porque aquelas cores depois iam se comportar da mesma forma a preto e branco. Aqui, como podem ver, a minha camisola vermelha ficou bastante clara em relação ao fundo, ou até a própria pele está muito clara neste preto e branco. Eu posso utilizar os canais de cor para escurecer, para dar mais exposição ou menos exposição por tonalidade antes da conversão a preto e branco. Por exemplo, posso mexer no vermelho e deixar a camisola completamente escura. Ou torná-la completamente branca. Por isso é que eu costumo dizer que o preto e branco não é um preset, é uma conversão. E depois nós temos que corrigir algumas coisas para conseguir o efeito que nós pretendemos. E quando passamos da cor para o preto e branco, os padrões e a composição sobressaem. Quando nós trabalhamos a cor, nós temos a cor que é um elemento adicional, que podemos ter uma cor mais destacada que outra e podemos querer atenuar ou não essa cor. E assim por diante, temos o sharpening, portanto, mais uma vez, se exagerarmos muito, parece que está a estalar. O noise reduction, como já vimos, numa imagem com ISO elevado, tem o seu impacto aqui. Eu posso chegar aqui a meio e afinal ver que nesta bochecha temos mais uma manchinha. Não há um processo que me obrigue a editar de uma ponta a outra. Eu posso estar a meio de editar a imagem em termos de cor e ver que ainda há pequenas coisinhas que eu quero retificar.
ir lá e fazê-las. No histórico elas vão sendo acrescentadas e eu continuo a minha edição. Sempre que quiser, comparo a original com a final. E se não gostar de nada do que eu estou a fazer, eu sempre posso carregar aqui no botão, aqui do lado direito, no canto inferior. Aliás, eu estou mesmo por cima disso, mas há um botão que diz Reset e eliminamos completamente toda a edição que nós fizemos. Temos aqui as curvas novamente. Aqui, Patrícia, isto é novo. Portanto, eu agora posso, para além de trabalhar na curva, eu posso selecionar um ponto no ecrã e ele vai começar a alterar-me, a corrigir-me a curva em função do ponto e da luz e da saturação que eu tenho no ponto que eu selecionei no ecrã. Seleciona-se aqui nesta bolinha no canto esquerdo. E como podem ver, é muito fácil nós, utilizando curvas, irmos para uma imagem um pouco estranha. Há uma parte que eu ainda não falei, vou fazer undo a isto tudo. É o color grading. O color grading é uma coisa que se utiliza muito em cinema e já vou, Ricardo, vou dar aqui uma olhada. O color grading é aquilo que se faz a correção de cor e que nós vemos na maior parte dos filmes. Aliás, quem vê por exemplo, o Gambito de Dama, como deve imaginar, a vida real não tem aquelas saturações e aquelas cores, portanto aquilo é feito tudo em pós-produção em filme. O Lightroom agora também permite essa aplicação de uma tonalidade por sombras, altas luzes e nos midtones. Vou dar-vos aqui só um pequeno exemplo. E pronto, como podem ver, estamos a criar uma imagem que obviamente foge um pouco à realidade e que também é outra ciência fazer uma imagem que pareça bem. Nós podemos aplicar mais ou menos por canal ou utilizar apenas num dos canais e fazer uma imagem mais de época, uma imagem que roça o sépia, mas sem ser sépia, enfim. Depende um pouco de qual é a utilização que Color Grading Rules tem dias. Mas sim, é uma coisa muito gira e que se utiliza muito quando queremos fugir um pouco à realidade e dar uma determinada tonalidade predominante à imagem. Obviamente, como tudo, se exagerarmos, ele parece estar doente mais do que ter um Color Grading. Vou ver aqui, Ricardo, deixou-nos aqui uma imagem. Como interpretas que se consegue chegar a esta imagem a preto e branco? Vou abrir aqui no browser. Não é assim. Eu vou ver se consigo mostrar-vos um pouco a imagem aqui no ecrã. Muito bem, esta imagem para mim tem alguma manipulação global, como também tem uma manipulação pontual. Eu vou agora então deixar a imagem aqui de lado. O que nós podemos ver é que é uma imagem que tem um alto contraste, tem um high key predominante e depois ele tem aqui umas partes em que fez realmente uma seleção, não vou dizer máscara, também os reflexos aqui ajudam. Vou pegar aqui na imagem destes três. A primeira coisa que eu destaco naquela imagem que vemos no comentário do Ricardo é que eu, a primeira coisa, carrego muito o contraste e os brancos e os pretos. Eu aqui não vou conseguir, aquela imagem tem muito mais brancos, mas por exemplo eu teria que começar a puxar tudo que é verdes e exagerar muito. E depois ele pode fazer uma coisa que é tão simples como isto, utilizar esta ferramenta em que eu afeto aqui um determinado ponto
da imagem, ou melhor, num afeto eu quero preservar o rosto do António e começar a rebentar o resto que está à volta. Mais uma vez, posso voltar a fazer um aqui. Mas claramente eu aqui concordo com a Patrícia. Aquela imagem tem alguma coisa de Photoshop. Ok? Por exemplo, eu aqui agora queria destacar só o António e o Francisco e não consigo. Porque quando aplico num lado estou a retirar do outro e vice-versa. Aqui, deixa-me ver outra vez aqui a imagem. Aqui temos vários pontos que foram desaturadas cores, o contraste que aquele senhor tem lá ao fundo e a pessoa que vai no comboio não batem com o contraste que nós vemos no resto da imagem. Portanto, há aqui muita manipulação. O que isso para mim, já agora para os puristas, é uma imagem, pode ser aquilo que eu quiser, a não ser que eu esteja a trabalhar como fotojornalista ou fotógrafo documental e tenha que manter uma certa originalidade do fecheiro e da situação e não poder adulterar, apenas poder corrigir contraste, isto e aquilo. Tudo o resto, quem o faz por hobby ou quem o faz na publicidade ou faz na moda, tem sempre essa liberdade de poder exagerar e manipular, e desde que cria um impacto em quem está a visualizar a imagem, acho que é bem-vindo. Estou aqui a ver outra pergunta. Como é que se utiliza as máscaras? É assim, o Lightroom não tem máscaras, não faz parte dele. Aliás, como foi concebido muito mais para a fotografia documental e para o fotojornalismo. Portanto, onde não há essa necessidade, a partir do momento que nós pomos máscaras, é porque estamos a manipular grandes pedaços da imagem. Nós aqui, as únicas, entre aspas, máscaras que nós podemos realizar serão máscaras por canal de cor. Por exemplo, eu posso chegar aqui aos canais de cor e deixar só... Oi, estou na luminância, desculpa. Portanto, posso fazer uma daquelas máscaras maravilhosas onde deixo só um canal de cor. Ou posso tentar utilizar gradientes, também, mais uma vez, exagerados. E obviamente a transição aqui nunca vai ser tão controlada como eu consigo, por exemplo, fazer com o Photoshop. Vai ficar uma autêntica porcaria. E a única ferramenta realmente que não considero máscara, mas pronto, que pode ser utilizada aqui, será claramente o cloning, que me permite adulterar alguns pedacinhos, algumas coisas pontualmente, mas com uma precisão bastante pequena e que se aplica principalmente a padrões ou a zonas, principalmente pele. Não tem a precisão ou não tem as ferramentas que eu tenho no Photoshop e que me permitem contornar certos aspectos, certas formas, ou cortar os cabelos e pôr essa, por exemplo, é impensável eu cortar aqui estes três rapazes do fundo e pô-los com fundo branco. Não, isso temos que ir ao Photoshop. Pois, com máscara já dá para as pessoas. Sim, dá, mas o ideal aqui, eu costumo dizer às pessoas, são duas ferramentas distintas, consoante as necessidades que temos. O Lightroom safou-nos muito tempo, porque antes tinham que se editar as imagens todas em Photoshop. Isso implicava aplicar o Camera Raw na importação das imagens, o guardar as imagens, um segundo ficheiro em TIFF,
não tínhamos como ter o versionamento ou o histórico das imagens, portanto, mal nós aplicávamos uma, duas, ou criávamos nós o nosso próprio versionamento através de layers, criando ficheiros um tamanho descomunal, ou tínhamos que ir aplicando e ir esquecendo que nós estávamos a ter que voltar atrás. O Lightroom tem uma opção muito boa, que é com o botão direito. Eu tenho aqui o Edit In e eu posso ir editar a imagem diretamente no Photoshop, e toda a gestão que o Lightroom faz muito bem, da gestão dos ficheiros em disco, é ele que trata automaticamente. Eu não tenho que ir ao Photoshop, não tenho que fazer um export do Lightroom, fazer um import ou um open, nesse caso, no Photoshop, alterar a imagem, voltar a gravar a imagem na mesma pasta onde estão os outros ficheiros, por uma questão de organização. Ele faz isso tudo sozinho. E deixa-me só ver a última pergunta que nós temos aqui. O mapa. Gostava de colocar as minhas imagens no mapa. Pronto. Para quem não sabe, nós temos aqui uma série de... No fundo, eu considero que o Lightroom, em termos de edição, é o Library e o Develop, ok? Portanto, nós organizamos as imagens e vemos os metadados e classificamos. E um conselho que eu dou é: classifiquem as imagens no primeiro tab. Os thumbnails que o Lightroom gera são mais pequeninos, é mais rápido o processamento da máquina ao passar de uma imagem para outra, do que aqui, onde ele já cria thumbnails para edição. Portanto, são thumbnails que acabam por ter são ficheiros com uma maior resolução. Portanto, para saltar de imagem em imagem, como eu estou aqui a fazer, não sei se conseguem ver, mas o computador engasga-se um pouquinho mais do que se o fizer no Library. A partir do Develop, nós temos o Map, que me permite ver as imagens no mapa. Funciona a semelhança de um Android, ou funciona a semelhança de um iPhone. Vai-me colocar as imagens no mapa. Essas imagens não vão ser colocadas no mapa se o ficheiro não tiver informação GPS. Portanto, teríamos que acrescentar manualmente. Não é uma coisa que seja muito simpática de fazer. Se for importar aqui fotos do meu iPhone, ou for importar aqui, por exemplo, fotos, olha, do drone, eu vou sacar aqui uma imagem do drone. Deixa eu ver aqui o que é que nós temos aqui. Ok, tenho aqui uma imagem. Pode ser esta. Vou pôr aqui. Vou então importar uma imagem do drone. E agora, como podem ver, já temos aqui uma imagem que me aparece em Portugal, não é? Aqui. Se eu tivesse viajado pelo mundo todo, eu teria aqui uma série de quadradinhos, e depois eu posso vir aqui e fazer zoom in, zoom out. E é mais uma forma de catalogar as imagens, não é? Por viagens, do que propriamente uma forma de editar as imagens. Eu posso dizer-vos que não podia ser mais preciso. Pronto, foi mesmo aqui, na Praia dos Pescadores, na Bahia, que eu tirei aquela fotografia. E encontramos as imagens para depois, posteriormente, carregar nelas e ir editá-las, por exemplo, no Develop. É mais uma forma só de catalogação. Posto isto, já respondi as perguntas todas que vocês colocaram. Se tiverem mais perguntas sobre o Lightroom, se houver quórum, eu posso amanhã, outra vez, uma vez que a partir da 1 da tarde estamos outra vez em casa todos, pelo menos cá em Portugal,
fazer outro direto e responder as vossas perguntas. Se tiverem alguma pergunta específica sobre um fecheiro vosso, podem enviar-me o fecheiro e eu posso, atempadamente, eu posso tentar então exemplificar já em cima desse fecheiro. Caso contrário, não tem mais nenhuma pergunta, eu vou dar aqueles 15 segundos, que é o tempo de vocês poderem ouvir o que eu estou a dizer agora, que é o delay disso chegar ao YouTube, e fechamos esse direto e vamos para uma próxima. Está. E pronto. Muito bem. Muito obrigado a todos. Espero que isto tenha esclarecido algumas questões e já sabem, não hesitem. Usem o meu Instagram, usem o YouTube, deixem nos comentários, enviem uma mensagem e vamos esclarecendo. Mais uma vez, muito obrigado a todos, um bom sábado e até amanhã.